Olá! Em um mundo cada vez mais veloz e que exige cada vez mais tomada de decisões, sem que possamos nos aprofundar muito em cada questão, ao mesmo tempo que este mundo nos oferece inúmeras oportunidades, caminhos e alternativas, o protagonismo passa a ser algo fundamental. Porque quem não assumir a responsabilidade pelo que faz, acabará em uma posição muito desfavorável e basicamente em um processo de sofrimento. Ou por desqualificação dos outros, que não irão querer trabalhar com alguém que não assume aquilo que pegou para si, ou então por perda da própria autoestima. Por outro lado, quem tomar decisões sem mensurar as consequências dessas decisões, sem mensurar o impacto que essas decisões vão ter nos outros, no ambiente ao seu redor, vai ter cada vez mais dificuldade em conviver em sociedade, uma vez que hoje estamos todos muito conectados e o acesso à informação é muito grande, é praticamente infinito. Uma desculpa como eu não tive outra alternativa não vai mais colar, porque alguém vai rapidamente pesquisar e chegar à conclusão de que sim, nós tínhamos outras alternativas, mas escolhemos aquela e temos que nos responsabilizar pelos impactos que ela gera. Mas se nós não nos responsabilizamos, as pessoas que convivem com a gente também não irão provavelmente querer conviver com quem não se responsabiliza. Agora, caso sigamos com ações que são boas para nós e não mensurarmos as consequências disso nos outros, o que a gente chega à conclusão é que provavelmente acabaremos isolados. Posto isso, o protagonismo humanizado, que é o nome desse treinamento, nós vamos qualificar, portanto, o protagonismo. Ele vai nos convidar a termos um olhar, a termos uma atitude sobre os desafios da vida, sobre as demandas e os objetivos, sempre mensurando as consequências das nossas escolhas e atitudes no nosso entorno. Sim, ele vai convidar que a gente assuma a responsabilidade, ele vai falar sobre a importância de sermos os comandantes e comandantes das nossas vidas, especialmente, mas que a gente preste muita atenção em como estamos vivendo as nossas vidas e como elas, as nossas vidas, as nossas atitudes, estão afetando as outras pessoas. É, portanto, a busca por um bom equilíbrio entre ação e responsabilidade, preservando assim a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e até a nossa saúde física, mas especialmente preservando e garantindo boas, excelentes, ótimas, produtivas relações humanas. Bora lá? Protagonismo humanizado, nem dó, nem pó. De onde vem esse subtítulo, nem dó, nem pó, do tema, né, que acompanha o título, inclusive, desse treinamento? É porque quando a gente fala de protagonismo humanizado, a gente está dizendo que não dá para ter dó, muitas vezes, de uma situação ou até mesmo de uma pessoa, se esta situação precisa de uma solução e se essa pessoa não está querendo se mexer. Não é a dó que vai resolver o nosso problema. Não é o sentimento que vamos ter perante uma situação e um sentimento, às vezes, de cuidado, de preocupação que vai resolver o problema. O que resolve o problema é ação, mas também a gente não pode terminar no pó. De que maneira? Correndo tanto, fazendo tanta coisa, correndo atrás de entregar os resultados, custe o que custar, que a gente simplesmente se esgota e acaba no pó, de tanto cansaço. Então a gente vai falar muito deste equilíbrio. Quando eu digo que nós vamos falar, somos a Vertigo 16 Desenvolvimento de Pessoas, uma consultoria que trabalha com a área de capacitação humana. Eu vou me apresentar, mas eu gostaria de dizer que a Vertigo tem uma história bastante importante e interessante, com bastante conhecimento acumulado. Muitos dos nossos parceiros confiaram no nosso trabalho nos últimos anos. Agradecemos a todas essas organizações, além de todas as pessoas que nos chamaram para fazer algum trabalho. Quero também apresentar o conceito de aprendizagem que nós vamos nos basear, que é o conceito da jornada, aonde saímos de uma incompetência inconsciente. O que é isso? Eu ainda não tenho uma boa capacidade de realizar alguma coisa, porque ainda não tenho competência para isso, só que muitas vezes nem percebo que estou incompetente, portanto sou incompetente inconsciente, e que pelo menos a gente ganhe consciência dessa incompetência para depois podermos ganhar competência, ainda que tenhamos que estar conscientes, atentos,
para chegarmos ao estágio mais desejado, que é a competência inconsciente. Ou seja, chegamos ao estágio onde algo que fazemos muito bem já virou um hábito na nossa vida, já conseguimos fazer quase que gastando pouquíssima energia no nosso dia a dia. Vamos combinar também que durante o nosso treinamento existem ações e responsabilidades de ambos os lados. Do lado da Vertigo, sim, nós tivemos que fazer uma análise do contexto, um estudo profundo desse tema para poder preparar o treinamento, desenvolvemos os conteúdos e as atividades que vão ser propostas nesse treinamento e, claro, vamos conduzir esse treinamento com atenção, com dedicação, com cuidado. Mas o aluno, você que está aí nos assistindo, você também tem algumas responsabilidades e ações a fazer, como, por exemplo, assistir a todo o conteúdo com atenção e com concentração, realizar com comprometimento e bastante disciplina as atividades que vão ser propostas ao longo do treinamento, seja uma reflexão ou seja uma ação prática. E, claro, continuar se desenvolvendo nesse tema depois do fim do treinamento, com mais leituras, com mais pesquisas e pondo tudo isso em prática. O primeiro exercício que a gente vai propor, que você já pode ir construindo desde já, é registrar os principais aprendizados que você tiver ao longo do treinamento. Para isso, você vai encontrar um arquivo chamado Registro dos Principais Aprendizados, que vai ter essa cara e que você vai poder anotar os seus principais aprendizados nesses 4 grandes blocos, nessas 4 grandes áreas que o exercício propõe. Nessa área amarelada, você vai anotar tudo aquilo que você já faz no seu dia a dia em relação ao protagonismo humanizado e que você conclui que você deve mesmo fazer. Ou seja, você vai anotar aí tudo que você deve continuar a fazer. Agora, se tem alguma coisa que você faz, mas não deve fazer, você vai marcar nessa área vermelha. São as ações, as atitudes que você deve parar de fazer. Se tem alguma coisa que você ainda não faz, mas concluir durante o treinamento que deve começar a fazer, marque então nesse quadrante verde. Esse talvez seja o quadrante mais importante, onde você vai registrar as principais descobertas e os principais pontos de melhoria na sua vida a partir do treinamento. Agora, se tem alguma coisa que você não faz, conclui que não deve mesmo fazer. Se quiser, marca nesse último quadrante mais acinzentado, mais azuladinho, que é o quadrante do vigiar. Ou seja, não é algo que você caia na armadilha agora, mas se parar de prestar atenção, se eventualmente sucumbir a alguma pressão, pode acabar fazendo. Mas como você concluiu que não deve fazer, vigia. Vigia, põe ali e mantenha a atenção para não cair nessa armadilha. Vamos relembrar aqui uma frase de um importante filósofo, estudioso do comportamento humano, o francês Jean-Paul Sartre, que disse que as pessoas não resistem às mudanças, elas resistem a serem mudadas. Essa frase é excelente porque as pessoas nem podem resistir às mudanças. Elas não podem resistir à passagem do tempo, elas não podem resistir, por exemplo, à troca das estações, elas não podem resistir ao próprio envelhecimento do corpo, elas podem lutar contra isso, mas elas não têm como resistir contra algo que elas nem controlam. Agora, elas podem resistir a serem mudadas, e especialmente serem mudadas aqui. Elas podem lutar contra o entendimento de algumas coisas, especialmente contra a aceitação de algumas mudanças. Mas o protagonista não está aqui para ficar lutando contra aquilo que não pode ser mudado. O protagonista é alguém que enxerga a realidade, assume a sua responsabilidade diante da realidade e se pergunta o que é que eu posso mudar primeiro em mim para que depois eu possa enfrentar melhor essa realidade que se impõe. Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Danilo Afonso, eu trabalho com desenvolvimento humano desde 2005. Antes de trabalhar nessa área de consultoria, eu trabalhei no mundo corporativo também. Boa parte da minha carreira foi na Diageo, que é uma empresa inglesa de bebidas alcoólicas. Eu adoro viajar, eu aprendo muito nas viagens, me dá um repertório cultural, um repertório até humano muito forte. Eu adoro música, sou um pesquisador de música brasileira, ainda que o meu gênero favorito seja o rock and roll, se bem que eu gosto muito de samba. Eu aprendo muito com as letras de música, as melodias me colocam em estados emocionais diferentes, enfim, a música faz muito parte da minha vida. Também faz muito parte da minha vida o empreendedorismo. Eu já tive alguns negócios, já tive alguns bares, o último, inclusive, chamava-se Brejaria Secreta. Eu digo chamava-se porque quando veio a pandemia, em 2020, um lugar com esse nome, vocês imaginam que era mais reservado, eu tive que tomar uma decisão difícil, tive que ser protagonista da minha vida, optei por fechar,
mas logo, logo vou pensar em alguma coisa nova. Eu também adoro ler e escrever, eu já escrevi 3 livros de poesia e um ensaio publicado em 2020 chamado Os Arqueólogos do Futuro em Tempo de Crises. Eu gosto de aprender e eu gosto muito de ensinar. Bom, falando em aprender e ensinar, eu tenho uma formação como psicanalista no Instituto de Psicanálise Positiva, uma formação como coaching na Neuro Leadership Institute, do David Rock, sou associado da International Coaching Federation e tenho uma formação em conselheiro organizacional pela Inova Business School. E um último curso que eu fiz muito interessante foi um curso de ética na Universidade Carlos III de Madrid, e é interessante não só pelo tema, mas porque foi meu primeiro curso totalmente online. Eu que às vezes era tão resistente a esse mundo virtual, olha eu aqui dando um treinamento online. Muito bem, tudo isso para dizer que eu adoro gente, eu adoro pessoas, eu adoro este elemento incontrolável, mas que me ensina tanto quanto me desafia. Muito bem, quando eu falo de tudo isso, eu vejo também e fico muito feliz de perceber que a minha vida está muito alinhada com a missão genuína desta consultoria onde eu trabalho, chamada Vértigo 16. Porque a missão da Vértigo é desenvolver pessoas através de um processo humanizado que as liberte para serem protagonistas de suas vidas. Essa frase está desde o surgimento da Vértigo, há mais de 10 anos atrás. Mas não para por aí. Esse objetivo de ajudar as pessoas a serem protagonistas de suas vidas serve para que elas possam tornarem-se o que realmente elas desejam, querem, podem e devem ser, aproveitando os seus potenciais que são virtualmente infinitos. E aí sim, dessa maneira, poder entregar produtividade e eficiência para os seus locais de trabalho, seja um emprego ou seu próprio negócio, através de comportamentos virtuosos. O virtuoso está diretamente ligado à questão da humanização, mas que também tudo isso, portanto, gere resultados economicamente sustentáveis. É muito bom e é muito importante, a gente vai falar bastante disso no treinamento, quando a nossa vida e aquilo que nós escolhemos para a nossa vida orna, está em sintonia com a nossa missão, com o nosso propósito na vida. Muito bem, isso posto, eu quero propor um primeiro exercício. Já logo aqui nessa aula inicial, nessa aula introdutória de abertura, eu gostaria que você parasse, pega um pedaço de papel, pode pegar um PowerPoint se você quiser, escreve quem é você. Qual é a sua missão nesse mundo? Qual é o seu propósito nesta vida? Mas eu quero colocar um desafio. Escreve isso e se quiser fazer uma apresentação parecida com essa que eu fiz, pode ser, como eu disse, no PowerPoint, pode ser no papel, pode ser do jeito que você quiser, mas descreve, pensa, organiza quem é você, qual é a sua missão e o seu propósito, numa narrativa que você consiga fazer em 120 segundos, em 2 minutos. Para aí esse vídeo daqui a pouco, pega esse pedaço de papel, abre o computador, como eu disse, onde você achar melhor, numa cartolina, enfim. Começa a rabiscar quem é você, qual é a sua missão e organiza tudo isso, portanto, no encadeamento de apresentações, nos principais pontos que você entenda que ilustre quem é você, mas que você consiga fazer isso em 2 minutos. Bora lá? Esse é o primeiro exercício do nosso treinamento. E aí, como é que foi esse exercício? Em cima desse exercício, eu quero fazer uma pergunta. Você comanda a sua vida? Você sente que você é a grande comandante da sua vida? Muito bem. Eu quero fazer um exercício rápido aqui, mas nós vamos fazer juntos, tá? Durante o vídeo. Eu quero que você responda bem rápido. Me diga o seguinte, se você tem R$1,10, tá aí as 2 moedinhas na tela, para você ir até uma cafeteria e comprar 2 objetos ou 2 produtos. Esses 2 produtos são uma xícara de café, vou aproveitar e dar um golinho aqui, uma xícara de café e um drops, né? Uma bala ali, um tablete de balas. Você tem R$1,10 para comprar esses 2, digamos que seja possível, indiferente da questão do quanto custa na vida real, mas no exercício é possível, aliás, você vai pagar exatamente R$1,10 por esses 2 objetos. Mas tem uma regrinha importante. O café custa R$1 a mais do que a bala. O que eu quero saber aqui, portanto, é quanto custa essa bala?
Se os dois juntos custam 1,10 e o café, custa R$ 1 a mais do que a bala, quanto custa a bala? Você diria que a bala custa 10 centavos? Certo? Não, não está certo. Se você disse 10 centavos, está errado. Se você não disse 10 centavos, calma lá, que a gente já vai chegar na resposta e pode ser que você tenha acertado. Por que está errado? Porque se a bala custar 10 centavos e o café, como a gente já disse, custa R$ 1 a mais do que a bala, então significa que o café vai custar R$ 1,10. Acontece que a bala custando 10 centavos e o café custando R$ 1,10, o total vai ser R$ 1,20. E nós dissemos que o total não é R$ 1,20, é R$ 1,10. Então, quanto custa a bala? A bala custa 5 centavos. Por quê? Porque se a bala custar 5 centavos e o café custar R$ 1 a mais do que a bala, ele vai custar, portanto, R$ 1,05, o que somado aos outros 5 centavos da bala vai totalizar R$ 1,10, que nós dissemos que custava os dois elementos. Ok até aqui? Mas o que isso tem a ver com protagonismo? Isso tem a ver com o fato de que nós temos que comandar as nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos tão distraídos na correria, tão acostumados a fazer algumas coisas, que a gente responde à vida, responde às demandas do nosso dia a dia quase que de maneira automatizada, como a maioria das pessoas responde o exercício anterior. A vida está muito veloz, é verdade. Cada vez mais a gente tem aí aplicativos e sistemas e canais para falarmos e respondermos tudo quase que imediatamente. Essa vida muito veloz, que gera tantas conexões virtuais, é maravilhosa por um lado. Nos permite infinitas possibilidades de contato, de negócios, de construções coletivas. Mas às vezes também pode gerar a possibilidade de ficarmos sozinhos. Às vezes estamos cercados por tanta gente, mas estamos solitários ali, basicamente olhando só para o nosso mundinho através de uma tela, na maioria das vezes na tela de um smartphone. Que pode ser maravilhoso, que pode nos possibilitar a alternativa de encontrar pessoas, pesquisar informações, mas, portanto, a pergunta volta. Você comanda a sua vida? Você presta atenção no que está acontecendo na sua vida, a ponto, inclusive, de se responsabilizar por aquilo que acontece? Olha só, a vida anda. A vida anda, o mundo não vai nos esperar, e como já disse um importante músico e poeta brasileiro, Cazuza, o tempo não para. Ou a gente está andando com a nossa vida e está fazendo ela andar, ou a gente pode estar sendo atropelado pela vida. Bom, nós temos que comandar as nossas vidas, mas ao mesmo tempo temos que viver conectados ao mundo. E aí reside, talvez, o grande paradoxo geral desse mundo atual. Nós temos sim que assumir cada vez mais a responsabilidade por aquilo que escolhemos na nossa vida. Ninguém vai parar para nos pegar no colo e dizer, ai, tadinho. A gente tem que pagar a nossa conta de luz simbolicamente, ou seja, aquilo que nós assumimos para nós, temos que ter a responsabilidade de tocarmos isso, mas ao mesmo tempo temos que estar muito atentos à coletividade. A gente tem que pagar a nossa conta de luz ao mesmo tempo que temos que ajudar a manter a luz acesa, iluminando o todo. Por quê? Porque nós estamos dentro deste todo. O protagonismo humanizado fala disso, de assumirmos essa responsabilidade, tanto quanto compreendermos que esta responsabilidade precisa estar inserida dentro do coletivo. Muito bem, vem então, portanto, esta primeira pergunta. Você é protagonista da sua própria vida? Você se reconhece fazendo escolhas e assumindo a responsabilidade pelas consequências dessas escolhas? E se você não gosta das consequências, você assume a responsabilidade, portanto, o protagonismo para ir lá buscar mudar isso, fazer algo diferente? É muito importante que sejamos protagonistas das nossas vidas. Porém, é muito importante também que a gente se pergunte: a minha vida tem utilidade para o mundo? E eu pergunto para você, sua vida tem utilidade para o mundo? Você tem um papel nesse mundo? Não importa se ele é grande, pequeno, se ele afeta uma pessoa ou milhões. Não importa. Importa que ele tenha alguma utilidade. E você reconhece essa utilidade do seu papel, da sua vida, no mundo, no dia a dia, no universo e especialmente para as outras pessoas? Eu vou citar aqui uma outra frase de um treinador de beisebol norte-americano chamado Casey Stengel,
que diz que selecionar os melhores é fácil. Fazê-los trabalhar juntos, essa é sim a parte mais difícil. A vida já selecionou os melhores. Charles Darwin diria, inclusive, que a própria teoria da evolução, a adaptabilidade dos seres humanos, a evolução das espécies já foi selecionando os melhores. Só que esses melhores, que somos nós, que estamos neste momento no mundo, precisamos cada vez mais aprender a trabalhar juntos. E trabalhar juntos, fazendo cada um o seu papel. Protagonismo humanizado. Portanto, eu te convido a seguir o nosso curso de protagonismo humanizado. Vem descobrir nas próximas aulas como ter ainda mais atitude, mais gestão na sua própria vida, ao mesmo tempo em que você estabelece uma conexão com todos ao seu redor, de maneira saudável, de maneira sustentável. Afinal, quando a gente coloca as rodas da vida para girar, quando a gente coloca as rodas da nossa vida para girar, a nossa vida anda. Mas a gente tem que lembrar que a nossa vida, este veículo chamado nossa vida, que nós precisamos girar as rodas para ele andar, ele anda numa pista junto com outras vidas, com outros veículos. Então a gente tem sim que fazer as rodas da nossa vida girarem para que a nossa vida ande, mas a gente tem que lembrar que ela anda junto com outras vidas. É o protagonismo humanizado, é o responsabilizar-se por si, mas também pelo impacto no coletivo. Bora lá?